Olá pessoal, nesse vídeo veremos como a privacidade pode ser incorporada no desenvolvimento ágil com a utilização do PCM. Nós apresentaremos alguns exemplos práticos. Apresentaremos alguns cenários e nesses cenários apresentaremos como podemos realizar a especificação de requisitos, ok? Com o PCM. Cenário 1 é um sistema de cuidados com saúde, onde temos a usuária chamada Alice, e a Alice precisa criar uma conta no sistema para compartilhar suas informações pessoais com os seus médicos. Então, nós começamos a realizar a especificação de requisitos para aquele sistema. Como usuário de um sistema de saúde, eu quero realizar o cadastro no sistema de forma que eu possa acessá-lo. Nós utilizamos história de usuários como método comum da empresa, com a utilização do critério de aceitação, que é para completar algumas informações que nós não conseguimos colocar naquelas histórias de usuário. Para não poluir a história do usuário, nós podemos utilizar alguns critérios de aceitação. Então, estou fazendo aquela especificação de requisitos, então eu tenho que me perguntar, esse requisito envolve coleta, uso, retenção, divulgação de dados pessoais? E a resposta é sim, porque nós temos aqui nos critérios de aceitação, o cadastro deve conter nome de usuário, e-mail e senha. Por conta disso, nós devemos começar a realizar a especificação de requisitos com o PCM. Eu criei aqui essa tela, muito mal criada, mas só para a gente ter uma ideia de como esse requisito poderia ser operacionalizado, tá certo? Agora eu vou no sistema PCM para mostrar para vocês como a gente pode utilizar ele para realizar essa especificação de requisitos. Como vocês podem observar, essa é a tela inicial da ferramenta PCM. Precisamos criar uma conta, vou utilizar aqui a minha. Existem algumas abas com informações importantes a respeito do PCM. Também temos uma aba para documentação, com a vasta documentação, com o processo do PCM, por exemplo. Também temos um metamodelo com os conceitos do PCM. Temos também um catálogo de requisitos de conceitos de privacidade, por exemplo, com a informação pessoal, com a informação pessoal privada, pública ou semipública. Temos informação, por exemplo, o que é uma coleta de dados. E temos vários exemplos de mecanismos de privacidade, que é aquele passo 7 do PCM, que é a solução para aquele requisito que está necessitando de algo de privacidade. Também temos um estudo de caso como exemplo de um sistema completo especificado com o PCM. Também temos uma política de privacidade. Bom, agora vamos voltar para aquele sistema de cuidados com a saúde, que é o primeiro cenário no nosso slide que eu acabei de apresentar. Aqui é a tela de criação de projetos. Nós podemos criar quantos projetos a gente precisar. Aqui eu vou editar um projeto que já criei, tá certo? Como vocês podem observar, temos que colocar o nome desse projeto, uma descrição e a base legal. Essa base legal, por enquanto, é de acordo com do GDPR, que é a lei europeia, mas a gente vai também colocar de acordo com as bases legais do LGPD, que é a lei brasileira, tá certo? Então, a gente tem que escolher entre uma das bases legais, consentimento, contrato, por exemplo. Eu escolhi legítimo interesse. Vale salientar que toda ferramenta, perto dos campos, pode observar como eu posso preencher isso, com informações adicionais, com dicas de como preencher aquilo, tá certo? Vamos dar um update aqui. Criado o projeto, que a gente tem
todas as informações que preenchemos, nós podemos compartilhar esse projeto com outro usuário do sistema e podemos criar quantos artefatos de privacidade precisarmos. Nesse caso, eu já criei um, que é para aquele requisito lá do exemplo do slide, que é sobre o sistema deve permitir a inclusão de um novo membro. Vou editar aqui para vocês observarem. Inicialmente, a gente começa com a básica descrição de informações. Aqui já foi preenchido. Aqui é identificador, que é o PC01. O requisito associado, se vocês não lembram, no slide a gente criou uma User Story 01. E a gente tem que colocar aqui que é o User Story associado, o artefato associado. Depois a gente vai para a descrição, que é, por exemplo, o sistema deve permitir a inclusão de novos membros. Tenho também que incluir a fonte e a prioridade, que a gente também tem algumas opções de prioridade. Feito isso, nós vamos para a especificação propriamente dita com PCM, que se inicia com a especificação dos atores e com o relacionamento de confiança entre esses atores. Nesse exemplo, nós temos apenas o dono da informação, que é o usuário do sistema de saúde, e o processor, que é o próprio sistema. E o relacionamento de confiança entre esse usuário e esse sistema. Feito isso, nós vamos para a especificação das informações pessoais. Lembrando, pode ser pública ou privada, pública ou semipública. Nesse nosso exemplo, nós temos informações privadas, que é a senha. Depois disso, nós temos que colocar o contexto para estar capturando aquela informação privada, que nesse caso é para o cadastro no sistema, e o tempo de retenção, que é enquanto o usuário possui uma conta no sistema. Poderia ser 2 anos, 3 anos, por exemplo. Tá certo? Nós não temos informações públicas nesse exemplo, nós temos informações semipúblicas, que nesse caso é o e-mail e o nome. O contexto é o mesmo contexto da informação privada, que era para cadastro no sistema, e o tempo de retenção também é o mesmo que enquanto o usuário possui uma conta no sistema. Depois de especificadas as informações pessoais, nós vamos especificar as limitações, que podem ser de acordo com a preferência do usuário ou de acordo com uma política de privacidade. Nesse caso, a gente só tem um exemplo de acordo com a política de privacidade, que é outros usuários não podem visualizar os dados marcados como privados. Outros usuários só podem visualizar aqueles outros dados semipúblicos, ok? Feito isso, nós temos que especificar o nosso cenário de risco. Vale salientar que podemos ter mais de um cenário de risco. Nesse caso, a gente tem apenas um cenário de risco, que é outro usuário conseguir acessar senha, nome e e-mail do usuário como um tipo de vulnerabilidade explorado pela ameaça exposição do cadastro do usuário e pode causar o acesso restrito a todas as informações do usuário. Depois que eu especificar o cenário de risco, eu vou especificar o mecanismo de privacidade. Do mesmo jeito que a gente pode ter mais de um cenário de risco, a gente pode também ter mais de um mecanismo de privacidade. Vale lembrar que esse mecanismo de privacidade é a solução, é como a gente vai mitigar aquele cenário de risco, tá certo? Nesse caso, a gente tem 2 tipos, que é o controle de acesso e a confidencialidade. Feito isso, a gente cria nosso artefato do critério de privacidade e conseguimos obter todas as informações condensadas nessa tabelinha aqui. Agora eu vou mostrar um outro exemplo, um outro cenário de como nós podemos utilizar o PCM. Bom, o segundo cenário é um sistema de drogaria, uma farmácia. Bom, essa farmácia ela quer criar um sistema de cartões de fidelidade para que seus clientes possam economizar dinheiro
mas em troca, essa drogaria poderá rastrear os hábitos de compra dos clientes e vender esses dados a terceiros, certo? Como exemplo 1, temos o requisito de criação de um novo membro. Por exemplo, a história de usuário 01, como um cliente, eu quero ser membro do programa de fidelidade de forma que eu possa ganhar descontos. Temos alguns critérios de aceitação, que é a inclusão deve conter informações sobre CPF, nome completo, sexo, idade, ocupação, endereço de e-mail, foto e senha. Critério de aceitação 02 o cliente deve ser maior de 18 anos. E o 3 o sistema deve registrar a data de início da adesão ao programa. Tá certo? Também preparei uma telinha para a gente observar como poderia ser realizado, poderia ser implementado esse requisito, tá certo? E vamos lá para o sistema. Bom, voltando aqui para a ferramenta PCM, nós vamos para o projeto do sistema da drogaria, que tem as informações do projeto, a base legal, o consentimento, tá certo? E vamos para os artefatos. A gente está falando sobre a inclusão de um novo membro no programa de fidelidade. E vamos olhar detalhadamente. Bom, temos o identificador, o requisito de privacidade associado, temos a descrição, que é a inclusão de novo membro, a fonte, que é o cliente, e a prioridade. Depois disso, nós vamos para a especificação dos atores. Nesse caso, a gente tem os 3 tipos. Se vocês lembrarem, no outro exemplo, a gente só tinha o dono e o processor, e agora a gente tem o dono da informação, que é o cliente, o processor continua sendo o sistema, e o terceiro é um gerente. E o relacionamento de confiança aqui a gente tem entre o cliente aqui e o sistema, e também temos o relacionamento de confiança entre o sistema e o gerente, tá certo? Informações pessoais, nós temos informações privadas, que é a senha, o contexto para capturar essa senha para cadastro no sistema, o tempo de retenção é quanto o usuário possui o cadastro no sistema. Nós não temos nenhuma informação pública, mas teremos informações semipúblicas. Lembra lá que nos critérios de aceitação nós tínhamos uma listazinha de informações pessoais que deveríamos coletar. Então, CPF, nome completo, sexo, idade, ocupação, endereço de e-mail e foto, tá certo? O contexto é o mesmo para a informação privada, que é para cadastro no sistema, e o tempo de retenção enquanto o usuário possui o cadastro no sistema. Feito isso, nós vamos para as nossas limitações, que aqui é de acordo com a política de privacidade da empresa, que a participação no programa está sujeita ao consentimento para vender dados de registro de acordo com os hábitos de compra, que também vai de acordo com a base legal para capturar essa informação pessoal que foi escolhido, que foi o consentimento. Depois disso, vamos para o cenário de risco, que nesse caso a vulnerabilidade será informações pessoais serem transmitidas sem o consentimento, a ameaça e a exposição dessas informações pessoais e o prejuízo causado pode ser uma fraude, por exemplo, tá certo? Depois disso, temos os mecanismos de privacidade, que escolhemos o consentimento, tá? E o outro mecanismo é a consciência, informar aquele usuário que estamos coletando aquelas informações pessoais. Depois disso, a gente fecha a especificação e consegue gerar a nossa tabelinha.
Agora eu vou voltar para os slides para mostrar o último exemplo, tá certo? Mas esse último exemplo eu vou mostrar de uma forma mais simples. Pronto, voltando aqui para o slide, podemos observar que a nossa solução, a solução que a gente conseguiu achar é que colocar uma tagzinha, você concorda com a coleta de suas informações pessoais, para que apareça isso para o cliente, tá certo? Agora vamos ao novo exemplo. Bom, o mesmo sistema, só que agora é um requisito sobre venda de informação. Por exemplo, como gerente, eu quero vender os dados pessoais dos meus clientes de forma que eu possa receber dinheiro. Como critério de aceitação, nós temos as vendas devem relacionar a categoria de item comprado, hábitos de compra, sexo, idade e ocupação. E para vender é necessário escolher os terceiros. Também preparei aqui uma telinha para vocês observarem. Por favor, não riam das minhas telas. Isso aqui é a tela da venda da informação, tá certo? E vamos lá para o sistema mais uma vez. Bom, voltando aqui para o sistema de novo, nós realizamos a especificação agora da venda de informações pessoais, tá certo? Vou mostrar aqui só a tabela final, para ver se esse vídeo fica um pouquinho mais curto, tá certo? Então, aqui nós podemos observar a especificação dos atores, que é o cliente, processo nós temos gerente e o sistema, terceiros é um terceiro parceiro. O relacionamento de confiança a gente tem entre o cliente e o gerente, entre o cliente e o sistema. Também temos entre o gerente e o terceiro e o sistema e o terceiro, tá certo? Então, prosseguindo. A base legal foi o consentimento, tá? Só para lembrar. Temos as informações pessoais, nesse caso nós só temos informações semipúblicas, que são hábitos de compra, sexo, idade e ocupação. Temos o contexto, que é para vender, e o tempo de retenção por 5 anos. Temos aqui o nosso cenário de risco, que é informações serem transmitidas sem o consentimento, é explorado pela descoberta da identificação desse usuário e pode causar um prejuízo de perda de dinheiro. Os mecanismos de privacidade escolhidos foram consentimento e pseudo-anonimato, certo? Agora vamos voltar para os slides para mostrar a tela final com essas duas soluções, com esses dois mecanismos de privacidade. Bom, voltando aqui para o slide, a solução foi ter em duas telas diferentes. Por exemplo, a primeira é: você concorda com a venda desse hábito de compra, na tela do usuário, e na tela do gerente aparecer uma informação, se aquela informação possui o consentimento do usuário ou não para realizar aquela venda. Bom, a tarefa dessa aula eu vou pedir para vocês reproduzirem pelo menos um desses exemplos na ferramenta PCM, para começarem a se familiarizar e utilizarem a ferramenta, tá certo? E obrigada